Na aula de hoje, iremos fazer operações do Excel com porcentagens. Você observando que o Excel já vai fornecer alguns valores em porcentagem nessa planilha. Aqui no caso, temos o INSS, que está em porcentagem, a gratificação também está em porcentagem, o salário bruto está em moeda. Nós queremos o valor do INSS em moeda, a gratificação em moeda e vamos calcular o salário líquido. Que o salário líquido será o salário bruto mais a gratificação menos o INSS. Vamos lá. Aqui em cima, se você observar, está o título, onde está tendo o nome da empresa, Araras Informática. Embaixo vai ter a Rua São Francisco de Assis. Observe que foi mesclado essa região, essas duas linhas, a linha 2 e a linha 3 foi mesclado. E a coluna D até a coluna I também teve a mescla. Houve uma quebra de texto nessa célula. E como eu faço a quebra de texto? Vou selecionar essa região de duas linhas com algumas colunas. Vou chegar aqui na página inicial, mesclar e centralizar. Foi mesclado e centralizar. Vou colocar Araras. Se eu apertar Enter, eu vou para a próxima célula e escrever qualquer valor na próxima célula. Agora, para quebrar o texto, eu preciso selecionar a célula, apertar Alt Enter. Alt Enter, agora eu vou poder colocar qual é a rua na próxima linha, sendo que a próxima linha que eu digitei está na mesma célula. Alt Enter novamente, vou colocar um número. Só exemplo, Enter. Agora, eu posso escrever nas células, quebrando o texto, assim como está nessa legenda, apertando Alt Enter. Agora eu vou apertar Ctrl Z, vou voltar às minhas atividades e vamos aprender a calcular porcentagem no Excel. Observe, salário bruto e INSS. Quando eu multiplicar o salário bruto pela porcentagem do INSS, aqui no caso 10%, o Excel automaticamente vai colocar ali o valor referente, aqui como eu já tinha selecionado, personalizado, já estava em moeda. Quando eu multiplicar por um símbolo de porcentagem, que é um valor que está acima de porcentagem, o Excel já vai dar o valor da porcentagem. Por exemplo, 10%, então ele vai, quando multiplica 853 por 10%, o Excel já vai dar 85,30, quando eu já coloco o símbolo da porcentagem. Agora, eu venho aqui, vou colocar alguns valores, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui os valores do lado. Quando eu seleciono, se você observar aqui em página inicial, em números, vai até em geral. Eu posso selecionar, dar um clique aqui na coluna, chegar em números, observar aqui em números eu tenho geral, número, moeda. Eu vou em porcentagem, clico em porcentagem. O Excel ele vai multiplicar por 100 e vai mostrar o símbolo da porcentagem. Agora, se eu colocar 1 e colocar %, Enter, o Excel vai apenas colocar o valor em porcento. Eu digitei 1%, 2%, 3%. Entretanto, se eu quiser chegar, em vez de ficar manualmente digitando, eu posso pegar, eu quero 4% agora, eu não quero 400. Então, eu posso colocar 4. Vou pegar, colocar 100 aqui ao lado. Posso selecionar igual 4 dividido por 100. Enter. Observe que o Excel me deu 0,4. Eu seleciono essa região aqui da coluna N. Vou colocar toda ela em porcentagem. Ele vai me dar 4%. Se eu arrastar a fórmula para cá, vou alterar esse valor para 5, chegar, no caso, nessa fórmula aqui, igual 5 dividido por 100, ele vai me dar 5%.
Se eu pegar esses demais valores, arrastar como está alinhado, pegar o 100 e o 100 eu vou copiar, como está nessa fórmula, automaticamente ele vai me dando 5, 6, 7, 8%. Observamos que quando iremos selecionar no número página inicial, ele vai multiplicar por 100 e colocar em porcentagem. Manualmente, ele vai me dar, eu posso colocar 1%, 2%, 1,99%, à vontade. Agora, eu posso pegar um número que eu digitei, dividir por 100 e colocar essa região selecionada aqui no número em porcentagem. Aí eu vou ter 4, 5, 6 e qualquer valor em porcento. Vamos aqui em número, clicar em número, vai abrir essa janela, onde tem formatar células. A primeira opção vai ser número, depois o alinhamento, a fonte, a borda, o preenchimento, que vai ser a coloração daquela célula selecionada, e a proteção, se eu posso colocar uma senha para que eu só consiga modificar essa célula através de uma senha que eu desejar colocar. Então, vamos em número. Observe, quando eu coloquei aqui em porcentagem, o Excel dá um aviso. Os formatos de porcentagem multiplicam o valor da célula por 100 e exibe o resultado com o símbolo de porcentagem. Sempre quando você for colocar nesse valor, como nós vimos aqui, repetir aqui novamente, 6, que estava, como eu já tinha colocado em porcento, eu posso chegar aqui, vou colocar porcentagem. O Excel, ele vai, no caso aqui eu posso colocar do 6, vou colocar em porcento. O Excel vai multiplicar por 100 e vai colocar a porcentagem. Se eu selecionar o atalho Ctrl 1, eu vou para aquela mesma janela e formatar a célula, usando o atalho Ctrl 1. E eu posso alterar aqui a porcentagem, posso colocar o valor contábil, que vai ser moeda, aumentar o número de casas decimais, diminuir. Mas primeiro eu vou ter que selecionar a região. Por exemplo, eu quero que essa região fique toda em moeda. Então, posso selecionar Ctrl 1, venho em moeda, aperto OK. Todos os valores que eu colocar nessas células serão moedas. Mas porque primeiro eu selecionei, quando eu venho na coluna aqui em GHI, eu seleciono toda a coluna GHI do Excel. Agora, vamos multiplicar esse valor, salário bruto, com o INSS, para que não tenha apenas a porcentagem do INSS, mas tenha um valor em moeda, um valor numérico sem que seja em porcentagem. Observe que o Excel, ele vai, como eu coloquei a fórmula, o Excel vai aparecer, dar o destaque, porque eu selecionei. Eu posso chegar aqui na parte inferior, posso puxar as células, serão calculadas automaticamente as inferiores, porque estão alinhados. Ele vai descer por coluna, no caso aqui, coluna D, 6, linha 6, coluna E, linha 6. Depois ele vai para a linha 7, linha 8, linha 9, linha 10, ele vai descer essa padronização. Vou apertar Ctrl Z para desfazer isso. Ou posso chegar aqui na parte inferior direito, nesse retângulo, dar um duplo clique. Automaticamente vai ser preenchido a mesma ideia. Linha 6, linha 7, linha 8, linha 9, assim sucessivamente. Agora eu vou querer a gratificação. Vou colocar a igualdade, vou pegar o salário bruto, vou multiplicar, como aqui eu vou querer dar referência 5. Eu posso também, se eu selecionei aqui, no caso vai dar um erro, ASCII. Se eu estou aqui no Excel e de repente eu selecionei um valor que eu não queria. No caso, estava aqui igual, selecionei o 6, eu queria o 5. Eu posso chegar aqui na fórmula e editar. Eu coloco 7, coloco 8, ou vou colocar o 5. Vou pegar esse valor em porcentagem e vou multiplicar pelo salário bruto, que é o D5. Enter. Como aprendemos, seleciono esse valor, parte inferior direita, onde tem esse retângulo, duplo clique. Foi selecionado as demais. Agora, o salário líquido. Eu coloco igual,
Vou pegar o salário bruto, o valor do salário bruto, vou colocar mais a gratificação. Como o INSS vai ser um desconto, eu vou colocar menos o INSS. Aperto Enter. Foi calculado o salário líquido. Venho aqui, vou dar um duplo clique para calcular as demais linhas. Observe que o Excel ele tem padronizações. Vou apagar essa região aqui. Posso chegar e excluir. O Excel tem algumas padronizações. Por exemplo, se eu colocar 1, chegar aqui na parte inferior e arrastar, ele vai copiar. Ctrl Z. Se eu der um duplo clique, ele não vai copiar para essa região. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma fórmula para dar o duplo clique e nessa fórmula eu preciso que essa fórmula esteja um alinhamento. Então, quando eu tiver uma fórmula ou uma função, eu der um duplo clique, o Excel vai copiar essas informações até onde tem informações alinhadas, por exemplo, entre colunas e linhas, como foi nesse caso. Como nesse caso eu coloquei 1 e eu não tenho uma fórmula matemática, apenas eu digitei 1, eu vou dar o duplo clique, não vai funcionar. Agora, se eu colocar 1 e 2, selecionar essas duas regiões, vem aqui na parte inferior, o Excel vai entender que é uma sequência e automaticamente vai preencher essa sequência. Não somente 1 e 2, mas eu posso colocar até abreviado, janeiro, por exemplo, fevereiro, coloquei abreviado. Não escrevi por completo. Vou selecionar os demais, o Excel vai falar os demais meses. Dias também, posso colocar aqui, colocar abreviado, domingo, segunda, mas posso digitar completamente essa palavra. O Excel também vai entender terça, quarta, até próximo sábado. O Excel já vem com as sequências lógicas, as mais utilizadas, tipo meses, dias da semana, sequências numéricas, por exemplo. Se eu colocar só valores ímpares, 1, 3 e 5. Eu selecionei essa região, venho aqui, o Excel vai para o 7, vai para o 9, vai para o 11 e assim sucessivamente. Se eu colocar pares, o Excel também vai entender. O objetivo da nossa aula foi esclarecer e tirar dúvidas referente à porcentagem no Excel e espero ter esclarecido as dúvidas.